Olá, sétimo ano, tudo bom? Essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o capítulo 11 do livro, né? O capítulo 11, ele é o terceiro capítulo do segundo volume da apostila. Por favor, quem não tem o segundo volume da apostila, passa no colégio para ver, para pegar, né? Os livros estão lá. E a gente, a partir de agora, vai trabalhar com esse livro. Então, não adianta vocês olharem no primeiro volume da apostila, porque vocês realmente não vão encontrar o que eu tô passando. O que eu tô passando agora é baseado no segundo volume da apostila. A gente tá no segundo bimestre, então a gente vê o segundo volume, tá? E hoje, especialmente, eu vou falar sobre o capítulo 11. O capítulo 11, ele dá continuação no que diz respeito ao gênero textual, né? As aulas de redação, ao estudo do texto, ele vai tratar, mais uma vez, do miniconto. Então, essa é a terceira e última parte do gênero textual miniconto que a gente vai estudar aqui. E na parte de estudo da língua, que é a parte de língua portuguesa mesmo, né, ele vai trazer pra gente o predicado verbo nominal. Então, a gente viu tipos de predicado no primeiro bimestre, a gente viu o predicado nominal, a gente viu agora, no comecinho do segundo bimestre, o predicado verbal, e hoje a gente vai começar a ver o predicado verbo nominal, que é um novo tipo de predicado pra gente. Bom, gente, o capítulo, né, esse capítulo 11, ele tem início com mais um miniconto. Esse miniconto, ele é um pouquinho mais extenso que o segundo miniconto, aquele da Marina Colasanti, e bem mais extenso que o primeiro miniconto, que é aquele do dinossauro. O nome desse aqui é Conto de Fadas às Avessas. E se vocês lerem, vocês vão reparar o porquê do título. O texto, ele mistura uma porção de conto de fadas, né? Então, vocês vão ver um pouquinho de várias histórias que vocês já ouviram quando criança. As atividades, né, que seguem o texto, que são correspondentes ao texto, elas vão servir aqui para aprofundar o conhecimento de vocês, para ver se vocês realmente compreenderam, se interpretaram legal esse texto, Conto de Fadas às Avessas. E depois a gente chega à produção textual, que essa semana vai trazer uma nova palavrinha pra gente, né? Pelo menos eu acho que vocês ainda não conhecem essa palavra, intertextualidade. O que é a intertextualidade? A intertextualidade, ela trata dessa relação, né? Ela é nada mais, nada menos que essa relação de um texto com outras referências, com outros textos. Então, o texto Conto de Fadas às Avessas, ele traz pra gente referências, sei lá, da Branca de Neve, da Cinderela, Alice no País das Maravilhas e outros textos que a gente já conhece. Se vocês não conhecessem esses outros textos, esses outros contos de fadas, vocês não entenderiam, por exemplo, o título Contos de Fadas às Avessas. Ou vocês não pegariam as referências que estão presentes no texto, não entenderiam essas referências, né? Mas como eu acho que aqui todos têm o conhecimento de algum, pelo menos alguns, né, desses contos de fadas e sabem o que é um conto de fadas, vocês vão pegar essa intertextualidade, né? Essa mistura de texto, essa citação de um texto em outro texto. Então, essa intertextualidade, né, além de ser vista nesse miniconto, vocês vão utilizar essa semana para construir o texto de vocês. Então, qual é a proposta do livro e a proposta que eu quero que vocês sigam essa semana? Que cada um crie um miniconto, né, que dialogue com outros contos de fadas. Aqui no livro a gente tem uma imagem ilustrativa, ela traz um dragão e no fundo um castelo, né, que a gente conhece também de outros filmes ou de outras histórias, né, de contos de fadas. Então, vocês vão criar um mini conto, né, e criar não é copiar. No entanto, a sugestão do livro, ela é bem ampla. Vocês podem, né, o livro dá essa liberdade de vocês fazerem uma releitura de um conto de fadas que já existe, ou de fazer essa mistura, né, referência a vários contos de fadas. Vocês podem, de repente, fazer um conto de fadas moderno, né, pegar a história da Cinderela e recriar a partir da sua ótica, né, contar ela, sei lá, da sua escola, do século XXI, enfim, vocês têm liberdade aqui para fazer o que quiser, só que vocês precisam criar um miniconto, e a gente tem essas regrinhas do miniconto para respeitar, tá? Não pode ser uma narrativa muito grande, tem aquele limite de palavras que a gente já conhece. Se vocês não lembrarem, deem um pulinho, acho que no capítulo anterior, ou no capítulo 9. Logo após a produção textual,
a gente chega no estudo da língua, que vai trazer pra gente hoje o terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Então, recapitulando, a gente viu que há 3 tipos de predicado na língua portuguesa: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que contém um verbo de ação, que apresenta um verbo de ação. O predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo um nome, né? E aí é o predicativo do sujeito. E além disso, ele vai apresentar também um verbo de ligação. E o predicado verbo nominal, ele é um predicado que apresenta tanto um verbo de ação quanto um predicativo do sujeito, né? Então, ele une um pouquinho do predicado nominal e do predicado verbal. Por isso, o nome verbo nominal. Então, a gente já viu antes, né? E a gente já sabe o que é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele é uma característica relacionada direto ao sujeito, né? Ele é uma característica do sujeito. E está presente no predicado nominal somente, já que no predicado verbal a gente tem como núcleo não um predicativo, uma característica do sujeito, um nome, e sim um verbo de ação. Aqui no livro, né, fala pra gente que é muito importante que a gente não esqueça de que o predicativo do sujeito, ele concorda, ele combina tanto em gênero, feminino ou masculino com o sujeito, e também em número, singular ou plural com o sujeito. E que essa é a forma mais prática de diferenciar o predicativo do sujeito de um adjunto adverbial. E por que a gente fala aqui do adjunto adverbial? Lá na última aula, eu citei o adjunto adverbial para vocês, dizendo que o verbo intransitivo, que é aquele que não transita do sujeito para outro objeto, né, ele pode sim apresentar um complemento. Não digo um complemento, né, porque aí a gente teria um verbo transitivo, mas ele pode apresentar uma palavra que o acompanhe. E essa palavrinha, geralmente, é um adjunto adverbial e não um predicativo do sujeito, tá? Então, para a gente diferenciar aqui predicativo do sujeito e adjunto adverbial, a gente vai ver a concordância. Então, predicativo do sujeito, ele concorda tanto em gênero quanto em número com o sujeito. E o adjunto adverbial, não. Por exemplo, a rainha saiu entristecida. Se a gente for pegar, né, o predicativo, que é a característica do sujeito aqui, entristecida, ela combina com a rainha, que também está no singular e no feminino, como o adjetivo entristecida. Se a gente modifica esse substantivo rainha por rei, a gente logo tem o rei saiu entristecido, né? O adjetivo também muda, também se modifica para combinar com a palavra no masculino, rei. Então, logo, essa palavra entristecida, entristecido, né? Ele é um predicativo do sujeito. E como saiu não é um verbo de ligação, ele é um verbo de ação aqui, a gente tem um predicado verbo nominal e não apenas um predicado nominal. Agora, se eu pego um outro exemplo, né? A rainha saiu tristemente, né? Esse tristemente, ele não se refere diretamente ao substantivo, ao sujeito rainha. Por que não? Porque esse tristemente, ele não está no feminino, tampouco no singular, né? Ele está ali caracterizando o verbo. Então, de que maneira essa rainha saiu? Ela saiu tristemente, certo? Então, tristemente foi a saída e não a rainha. Se eu modifico esse substantivo feminino, rainha, por um substantivo masculino, rei, ainda assim o tristemente não muda, né? O rei saiu tristemente. Ele continua nesse formato. Ele não vai combinar com o substantivo no feminino ou no masculino, porque ele não se refere de maneira alguma ao substantivo, ao sujeito, e sim ao verbo. E como esse é um verbo de ação, né? E a gente não tem aqui um predicativo do sujeito, e sim um adjunto adverbial, o predicado aqui é verbal. Então, quando a gente tiver um adjunto adverbial, né, acompanhando um verbo, esse adjunto adverbial, ele não vai variar. Ele não vai variar em número, singular ou plural,
e também não vai variar em gênero, feminino ou masculino, tá? Ele vai manter aquela forma e aí essa é a melhor maneira da gente descobrir se ele é um adjunto ou um predicativo. Porque se ele for um predicativo, ele vai combinar em gênero e em número com o sujeito. E agora a gente vai ver, né, uma coisinha nova, uma coisa que a gente ainda não viu, que é o predicativo do objeto. Então não confundam. A gente acabou de falar de predicativo do sujeito e agora a gente vai falar de predicativo do objeto, tá? São duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Bom, então existem na língua portuguesa alguns verbos que favorecem a construção de um predicado verbo nominal, porque eles sugerem que ali existe um predicativo do objeto. Esses verbos estão lá na apostila. Eles são, por exemplo, o considerar, o nomear, o exclamar, achar, deixar, entre outros verbos. Então, vamos lá. Na apostila, a gente tem um exemplo disso aí para explicar melhor, para a gente entender melhor. O exemplo é: todos consideravam a princesa uma menina bela. Nessa oração, a gente tem como sujeito o todos, né? Então, quem consideravam a princesa uma menina bela? Todos. Esse é o sujeito da nossa oração. O predicado começa em consideravam. Então, de consideravam para lá, a gente tem um predicado, que é um predicado verbo nominal. Por quê? O verbo consideravam, ele é um verbo de ação, tá? Então, consideravam, todos consideravam. Consideravam o quê, né? Então, logo ele pede um complemento. Então, além de ser um verbo de ação, ele vai ser um verbo transitivo. Mas transitivo de que tipo? Direto ou indireto? Depende. Esse complemento que ele pede, né, que ele precisa, é um complemento que necessita de preposição ou que não? No caso aqui, ele não necessita de preposição. Por quê? Todos consideravam alguma coisa, né? Então, sem preposição, complemento sem preposição. Logo, todos consideravam o quê? A princesa. A princesa aqui é o nosso objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. Só que aqui, né, nesse predicado, além de existir um complemento para o verbo transitivo direto, a gente ainda tem uma outra parte, que é uma parte que vai complementar o objeto direto, que é uma menina bela. Então, uma menina bela é o predicativo do objeto, porque complementa o objeto direto. Bom, esses tipos de verbo que exigem um complemento, né, do objeto, que é o predicativo do objeto, geralmente estão presentes nas narrativas que a gente lê. Então, contos, minicontos, crônicas, enfim. E uma característica, né, desses complementos do objeto direto, que são os predicativos do objeto, é que eles são temporários, né, características temporárias. Então, para exemplificar melhor, né, o predicativo do objeto como uma característica momentânea de alguma coisa, o livro apresenta pra gente dois exemplos. O primeiro exemplo é uma oração que diz: encontramos o vestido azul. Bom, essa palavra azul que se encontra aqui, ela vai estar caracterizando o vestido, né? Só que a gente percebe que nessa caracterização, né, o azul é uma característica permanente, é uma característica do próprio vestido, tá? Então, é uma coisa dele, ele é azul, tá? É a cor dele, essa característica é do vestido. E não se trata de um predicativo, porque não é momentânea, é permanente. Agora, se eu digo: encontramos o vestido rasgado, a palavra rasgado, que é o adjetivo aqui, ele exprime, né, expressa uma característica acidental, uma característica de momento. Então, esse vestido, ele não foi sempre rasgado. Não é uma coisa dele ser rasgado. Ele se rasgou por um acidente, certo? Então, naquele momento, ele se encontra rasgado. Mas isso não é uma característica dele, não é uma característica permanente, é uma característica momentânea, né? E o que a gente viu aqui é que essa característica momentânea, ela determina que isso aqui, essa palavra rasgado, é sim um predicativo do objeto. Então, só pra gente recapitular aqui, né? Os predicativos, eles funcionam dentro da oração como adjetivos, né? Eles funcionam aqui para caracterizar alguma coisa.
Nesse caso, a gente pode ter o predicativo do sujeito, que é aquele que vai caracterizar o sujeito, vai atribuir, vai demonstrar uma característica ali propriamente do sujeito. E a gente viu hoje também o predicativo do objeto, que é aquele sujeito que vai caracterizar o objeto e não o sujeito da oração, certo? Em relação aos textos narrativos, né, como os que a gente estudou até agora, esses dois predicativos, eles estão muito presentes, tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Eles são característicos desse tipo de texto, desses tipos de texto da narrativa. Para ter entendido essa matéria, vocês podem fazer as atividades finais, que são atividades de fixação do conteúdo, e a nossa aula da semana fica por aqui. Eu espero que vocês, sempre que tenham dúvida e tal, me avisem, me comuniquem aqui nos comentários, tá? Se vocês entenderem também e quiserem me dar um retorno, pode deixar aqui embaixo. Professora, eu entendi. Ou professora, não entendi. Professora, pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Você tem que falar mais disso, mais daquilo. Eu não tô conseguindo fazer os exercícios. Enfim, deixem aqui embaixo, tá? Porque eu preciso saber disso pra poder orientar vocês da melhor forma. É um momento difícil para todo mundo e a gente precisa estar junto para poder superar isso, né? E bem, então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.